A dúvida foi do Cláudio, tá? Cláudio é um dos mentores lá do canal. Ele estava implementando uma solução que o instrutor deu uma árvore binária e ele implementou com uma classe abstrata e devido à implementação ele achou que poderia ser uma interface. Eu dei uma olhada lá no código e realmente poderia ser feito uma interface. Mas por questões de convenção, né, o cara preferiu fazer uma classe abstrata, já que os métodos que ele descreveu na classe abstrata lá era toString, equals e hashcode, por exemplo. Tem mais uma lá, mas eu não lembro qual era. Então, por questão de convenção, provavelmente o cara optou por ser uma classe abstrata, já que esses métodos são associados a classes concretas, né? Mas, por serem métodos abstratos, nada impedia que fosse um uma interface. Então vamos começar distinguindo o que é uma interface e o que é uma classe abstrata. Uma interface, ele é um contrato que obriga as classes que implementam ela a implementar os métodos descritos na interface. Ou seja, você é obrigado a implementar todos os métodos descritos. Todos os métodos que você colocou a assinatura na interface, as classes que implementam ela, né? A classe concreta que implementa essa interface vai ser obrigada a implementar, certo? Já no caso das classes abstratas, a situação é um pouco diferente, já que classe abstrata ela tem a parte abstrata dela, ou seja, métodos abstratos, métodos que as classes que estendem ela vão implementar e métodos que já estão implementados. Ou seja, são comportamentos que são propagados para os filhos. Lembrando que tanto o implements da interface como o extends da classe abstrata são polimorfismos, certo? Só que um é com herança, o outro é realmente um polimorfismo com a implementação de uma interface. E essa é a grande diferença entre a classe abstrata e a interface. Na classe abstrata, você quer implementar uma classe abstrata quando você quer propagar um comportamento padrão para os filhos, não sendo necessário que esse comportamento se modifique. E você quer deixar métodos gancho que os filhos vão implementar da própria maneira deles, certo? Só que você quer deixar isso abstrato. Ou seja, você quer deixar essa brecha pronta para a implementação. Aquilo tem que ser responsabilidade do filho. Isso para classes abstratas. Ou seja, você tem dois tipos de comportamentos. Os comportamentos padrões, que você implementa dentro da classe abstrata, e os métodos gancho da classe abstrata, que vão ser obrigações do filho implementar, mas ele já ganha algumas características e comportamentos do pai, né? Certo? Já na interface, não. A interface apenas define os comportamentos que existirão nos filhos, né? Nos filhos não, desculpa. Nas classes que implementam a interface, que assinam o contrato da interface. Ou seja, quando eu digo eu quero uma interface em Java, eu estou dizendo eu vou ter um lugar onde eu vou descrever o que vai existir. E quem implementar, quem assinar esse contrato da interface, vai ser obrigado a implementar tudo. Tudo que eu defini. Ah, Luiz, tá beleza. Ok. E se eu criar uma classe abstrata com todos os métodos abstratos? Isso é possível, não é? É possível. Só que você vai estar desvirtuando a classe abstrata. Não faz sentido você ter uma classe abstrata com todos os métodos abstratos. Simplesmente isso. Não faz sentido nenhum
você criar uma classe abstrata com todos os métodos abstratos. Se você vai fazer isso, você tem uma estrutura no Java descrita para isso, com a finalidade de existência para criar um lugar onde vão ter apenas assinaturas de métodos. Isso é uma interface. Então, quando usar a interface e quando usar classes abstratas? Uma interface você usa geralmente quando você quer separar a implementação do uso. A interface você vai usar ela para separar a implementação. Ou seja, você quer segregar totalmente a implementação da referência. Então você quer fazer um polimorfismo e esconder essa implementação do polimorfismo. Então você define apenas os métodos que vão ser utilizados, né? Isso é bom por quê? Porque você cria desacoplamento. Como você tem um contrato, né? Você tem um contrato fixo, esse contrato não muda. Então a implementação por trás pode mudar da forma que você quiser, que no final das contas quem vai utilizar o polimorfismo com a sua interface vai saber utilizar normalmente. Por quê? Porque o contrato não muda. O que pode se mudar é a implementação. Já classes abstratas, você vai utilizar, como eu falei anteriormente, você vai utilizar quando você quer propagar características. O template método é um ótimo exemplo disso, né? É o exemplo chave para você entender a diferença do interface para uma classe abstrata. Porque veja bem, dentro do template método, você não vai ter apenas métodos, apenas assinaturas de métodos abstratos lá. Você vai ter uma implementação e você tem esses métodos hook, né? Que esses métodos gancho. Métodos gancho que você vai usar para direcionar a implementação. Ou seja, olha, isso você vai dizer, né, quando você estiver utilizando uma classe abstrata. Esse método aqui é comportamento padrão para todo mundo. É padrão, tá aqui, tá implementado. Tá, a implementação tá aqui, tá ok. Todo mundo vai usar essa implementação. Só vai deixar de usar essa implementação se for um caso muito esdrúxulo, né? Não tem outra palavra para usar. É um caso completamente diferente do que eu pensei. Então você pode fazer a sobrescrita daquele método e reutilizar. Mas você quer propagar um comportamento entre todos os filhos. Você tem uma hierarquia e você quer propagar. Só que você identifica no seu objeto um método que para cada filho pode ser diferente. Então, em vez de você criar uma classe concreta e você propagar e depois você ter que sobrescrever aquele método, você simplesmente cria um método hook, o método gancho, né, um método abstrato, e que você diz, você está delegando, você diz, este método em específico, eu sei que vai variar de filho para filho. Como, por exemplo, estabelecer conexão, né, num banco de dados, né? A realização da query, vamos dizer que eu vou fazer um select, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês abrirem um pouco a mente, né? Para classes abstratas. Vocês concordam que, em teoria, tá? Lembre, é uma abstração. Pelo amor de Deus, abstraiam. Não achem que isso é cravado na pedra, tá? Em teoria, a forma que você vai realizar a query é sempre a mesma. Mas a forma que você vai conectar no banco é diferenciada. Então você poderia usar uma classe abstrata para fazer isso. Você define o método de query que todos os filhos vão usar e o método de conexão com o banco você deixa abstrato e aí os filhos podem ir lá e implementar aquele método, certo?